29 de outubro de 2025, às 14h00, tempo universal coordenado. O objeto designado Atlas Três Olhos cruza atrás do Sol, da perspectiva observacional da Terra. Início do período de ocultação solar. Cobertura observacional padrão. Encerrada. Duração da ocultação: 47 dias. Data prevista para o reaparecimento: 15 de dezembro de 2025. Durante este período, toda a observação direta a partir da Terra se torna impossível. O objeto viaja pela região termicamente mais extrema de toda a sua trajetória, enquanto permanece completamente oculto do monitoramento. O protocolo padrão para objetos do Sistema Solar de alta prioridade requer rastreamento contínuo. O Manual da Rede Espacial Profunda da NASA, seção 7.3, especifica: objetos classificados como prioridade 1 requerem plataformas de observação alternativas durante os períodos de ocultação. As plataformas alternativas incluem a sonda espacial Estéreo A, posicionada no ponto de Lagrange, o Observatório Solar SOHO e a sonda solar Parker, quando geometricamente favorável. O Atlas de Três Olhos foi classificado como prioridade 1 em 7 de agosto. Observação durante o período de ocultação. Cobertura planejada 0 horas. Requisito do protocolo: violado. A passagem pelo periélio ocorreu a 29 de outubro a uma distância heliocêntrica de 0,255 unidades astronômicas. Esta distância coloca o objeto a 38 milhões de quilômetros da superfície solar. A aproximação máxima de Mercúrio ao Sol: 46 milhões de quilômetros. O Atlas de Três Olhos aproximou-se 21% mais do que a distância mínima de Mercúrio. Intensidade da radiação solar a esta distância: 15.000 watts por metro quadrado. A superfície da Terra recebe 1.368 watts por metro quadrado ao meio-dia no Equador. O objeto sofreu uma carga térmica 11 vezes maior do que a máxima da Terra. A base de dados histórica de cometas mantida pela União Astronômica Internacional contém registros de 12.437 cometas observados desde o ano de 1812. Cometas que se aproximaram a menos de 0,3 unidades astronômicas do Sol, 273 casos documentados. Cometas que sobreviveram à aproximação intactos, sem fragmentação, 81 casos. Taxa de sobrevivência: 29,6%. Cometas que se aproximam a 0,255 unidades astronômicas, 14 casos documentados. Taxa de sobrevivência: 0%. Todos os 14 cometas fragmentaram-se em várias peças ou desintegraram-se completamente. O Atlas de Três Olhos aproximou-se de uma distância em que a taxa de sobrevivência histórica é 0. O cálculo do estresse térmico para um corpo gelado a uma distância de 0,255 unidades astronômicas requer a introdução das propriedades do material. Temperatura de sublimação do gelo de água em condições de vácuo do Sistema Solar: 273 Kelvin. Temperatura da superfície a 0,255 unidades astronômicas, assumindo um albedo de 0,04, 420 Kelvin. A temperatura excede o limiar de sublimação em 147 Kelvin. Taxa de perda de massa pela sublimação do gelo de água a 420 Kelvin, aproximadamente 12 kg por segundo por metro quadrado. Área da superfície do objeto estimada em 50 km². Taxa total de perda de massa: 600.000 kg por segundo. Massa total estimada do objeto: 700 milhões de quilogramas. Tempo total de sublimação a essa taxa: 19 minutos. Análise da integridade estrutural realizada pelo Departamento de Engenharia Aeroespacial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, datada de 15 de outubro. Análise calculada:
A tensão de expansão térmica do gradiente de temperatura do ponto subsolar ao terminador excede a resistência à atração do gelo de água por um fator de 70. Resistência à atração do gelo de dióxido de carbono, inferior à do gelo de água por um fator de 3. Previsão de falha estrutural, certa nas primeiras 2 horas após a passagem pelo periélio. A previsão aplica-se a todos os materiais cometários conhecidos. Conclusão declarada: o objeto não pode sobreviver intacto ao periélio, a menos que sua composição seja fundamentalmente diferente de todos os cometas observados anteriormente. 30 de outubro, 0600 horas, tempo universal coordenado. 24 horas após a passagem pelo periélio. Posição do objeto, atrás do Sol, da perspectiva da Terra. Última observação antes da ocultação registrada a 28 de outubro pelo Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul. Brilho, magnitude 8,2. Coma visível estendendo-se por 40.000 quilômetros. Núcleo parecia intacto, corpo único. Período de rotação, 16,7 horas, inalterado em relação às medições anteriores. Características da superfície, consistentes com as observações pré-periélio. Nenhuma fragmentação detectada antes do início da ocultação. Procedimento padrão para alvos de alto valor durante a ocultação. Monitorização contínua usando geometria observacional alternativa. A sonda espacial Stereo-A, posicionada no ponto de Lagrange, 4 fornece um ângulo de observação deslocado da Terra em 60 graus. Esta geometria permite a observação de objetos ocultados da perspectiva da Terra. A capacidade de apontamento da Stereo-A confirmada como operacional. Cronograma de observação para o Atlas, de 3 olhos, durante o período de ocultação. 0 observações planeadas. A consulta ao arquivo realizada em 2 de novembro mostrou programação de observação do Stereo-A, de 29 de outubro a 15 de dezembro, totalmente alocada para estudos da coroa solar. Nenhum tempo alocado para o Atlas de 3 olhos, apesar da classificação do objeto como prioridade 1 e do precedente histórico, mostrando taxa de sobrevivência 0 na distância observada. A sonda solar Parker posicionou-se a 0,0 unidades astronômicas do Sol durante novembro. A trajetória da sonda proporcionou acesso observacional direto ao Atlas, de 3 olhos durante a passagem pelo periélio. Os instrumentos de imagem da Parker incluem Wide Field Imager for Solar Probe, que fornece resolução espacial suficiente para detectar um núcleo de 4 quilômetros a uma distância de 38 milhões de quilômetros. Janela de observação disponível, 1 a 7 de novembro. Tempo de observação utilizado para o Atlas de 3 olhos, 0 minutos. Agenda de imagem da sonda de 1 a 7 de novembro, alocada para medições de plasma do vento solar. Protocolo de observação de oportunidade, não ativado, apesar do objeto estar dentro do campo de visão. 5 de novembro, e-mail interno da NASA vazou para site de jornalismo espacial. E-mail datado de 2 de novembro. Remetente: operações da missão Parker Solar Probe. Destinatários: Diretoria de Missões Científicas da sede da NASA, Laboratório de Física Aplicada, Escritório do Projeto Parker. Assunto: disponibilidade da janela de observação do Atlas de 3 olhos. Conteúdo do e-mail: a trajetória da Parker de 1 a 7 de novembro oferece uma geometria de observação única para o Atlas, de 3 olhos durante o período de ocultação solar, quando nenhum recurso terrestre tem cobertura. Recomenda-se a observação de alvos de oportunidade usando o instrumento WISP-R. Tempo de integração necessário: 40 minutos no total durante a janela de observação. Retorno científico, documentação da resposta térmica do periélio e avaliação da integridade estrutural durante o período de maior tensão. Solicitação de aprovação para a sequência de observação.
Carimbo de data, hora do e-mail. 2 de novembro, 8 horas. Carimbo de data, hora da resposta. 2 de novembro, 14 horas. Conteúdo da resposta. Solicitação recusada. Os objetivos científicos do vento solar têm prioridade. Tempo de observação do Parker totalmente alocado. Prazo para decisão: 6 horas entre a solicitação e a recusa. 8 de novembro. Space.com publicou artigo documentando lacuna na observação. Título do artigo: Por que a NASA não está observando o cometa interestelar neste momento? O artigo documentou período de ocultação de 47 dias, 0 observações planejadas apesar da disponibilidade de espaçonaves, precedente histórico mostrando 0 sobrevivência a essa distância, decisão incomum de não utilizar plataformas de observação disponíveis. O artigo incluiu um comentário de um antigo planeador de missões da NASA. O procedimento padrão para objetos de alta prioridade é utilizar todos os recursos disponíveis. Não utilizar a Parker e a Stereo quando ambas têm janelas de observação claras é algo sem precedentes. Alguém tomou a decisão deliberada de não observar este objeto durante o período mais crítico de toda a sua trajetória. 10 de novembro. A NASA emitiu uma declaração de resposta. Citação: o planeamento da observação para a missão Parker Solar Probe e Stereo segue as prioridades científicas estabelecidas. Estas missões têm objetivos primários que têm precedência. O Atlas de 3 olhos será observado extensivamente quando emergir da ocultação solar em dezembro. Não é necessário um monitoramento contínuo para a caracterização científica. A declaração caracterizou a lacuna de observação como uma priorização de rotina. A declaração não abordou por que a classificação de prioridade 1 não resultou em cobertura de observação. A declaração não abordou o precedente histórico que mostra que objetos a essa distância nunca sobrevivem intactos. 15 de novembro. 16 dias após o início do período de ocultação, de 47 dias, um investigador independente analisou modelos térmicos para a sobrevivência do objeto. A análise foi publicada no servidor de pré-impressão Arquaci. Título: Restrições de sobrevivência térmica para a passagem do Atlas de 3 olhos pelo periélio. A análise calculou que, para que o objeto sobreviva intacto, é necessária uma de 3 condições. Condição 1. Albedo superior a 0,95, refletindo 95% da radiação solar incidente. Comparação: albedo mais alto medido para qualquer objeto do sistema solar. Encélado, com 0,81. Albedo necessário, 17% mais alto do que a superfície natural mais alta conhecida. Condição 2. Sistema interno de tubos de calor, redistribuindo a carga térmica, evitando a concentração localizada de tensão. Mecanismo: requer sistema de gestão térmica projetado. Análogo natural, nenhum documentado. Condição 3. Composição dominada por materiais refratários, com temperatura de sublimação superior a 800 Kelvin. Comparação: nenhum cometa conhecido exibe composição dominada por materiais refratários. A espectroscopia do Atlas de 3 olhos mostra superfície dominada por materiais voláteis, inconsistente com composição refratária. Conclusão da análise: a sobrevivência à passagem pelo periélio requer propriedades do objeto inconsistentes com a composição natural dos cometas. Ou o objeto possui um albedo sem precedentes, gestão térmica projetada ou composição contraditória com as observações espectroscópicas. Explicação natural: quantitativamente insuficiente. 20 e 10 de novembro. 21 dias após o início do período de ocultação. Inquérito do Congresso apresentado ao gabinete do Inspetor-Geral da NASA.
Inquérito apresentado pela Comissão de Ciência da Câmara dos Representantes. Pergunta 1. Por que razão as plataformas de observação disponíveis não foram utilizadas durante o período de ocultação? Pergunta 2. A classificação de prioridade 1 inclui a exigência de cobertura de observação contínua? Pergunta 3. Que processo de tomada de decisão levou à recusa do pedido de observação de Parker? Pergunta 4. A NASA fornecerá por escrito uma justificação para a lacuna na observação? Reconhecimento do inspetor-geral recebido a 21 de novembro. Investigação aberta. Número do processo: IG 2025-0941. Prazo para resposta: 60 dias. 25 de novembro. 36 horas antes do Dia de Ação de Graças. Memorando interno da NASA vazou para a mídia. Memorando datado de 18 de novembro. Distribuição: restrita a gerentes de missão sênior. Assunto: planejamento da observação do ressurgimento do Atlas, de 3 olhos. Trecho do conteúdo do memorando. A campanha de observação do ressurgimento em 15 de dezembro requer preparação para vários cenários possíveis. Cenário 1. O objeto emerge intacto, correspondendo às características pré-ocultação. Cenário 2. O objeto fragmenta-se durante o periélio, resultando num campo de detritos. Cenário 3. A trajetória do objeto é alterada, indicando aceleração não gravitacional durante o período de ocultação. Cenário 4. O objeto não emerge, indicando destruição completa. A estratégia de comunicação pública deve levar em conta todos os cenários. Recomenda-se o embargo das observações preliminares até que a caracterização completa seja concluída, para evitar conclusões prematuras que desencadeiem especulações públicas. O memorando listou explicitamente 4 cenários. O memorando mencionou explicitamente a aceleração não gravitacional como resultado potencial. O memorando recomendou explicitamente o embargo das observações para evitar especulações públicas. O documento demonstrou a antecipação institucional de resultados anômalos e o planeamento preventivo para a gestão da informação. 27 de novembro. Dia de Ação de Graças. Fóruns de discussão da comunidade astronômica documentaram especulações sobre o destino do objeto. Publicações analisadas. Opinião majoritária dividida entre destruição completa e sobrevivência intacta. Opinião minoritária. O objeto demonstra modificação controlada da trajetória. O tópico de discussão atingiu 4.200 publicações. Questão central, repetida ao longo do tópico. Por que a NASA não está a observar durante o período de ocultação? 1º de dezembro. 14 dias até o reaparecimento programado. Modelos de previsão de trajetória publicados por vários grupos de pesquisa independentes. Previsão do sistema JPL Horizons. O objeto reaparece em 15 de dezembro na ascensão reta 10 horas e 42 minutos. Declinação mais 12 graus e 8 minutos. Magnitude de brilho 9,7. Previsão da Agência Espacial Europeia, usando dinâmica orbital independente. Posição de emergência difere em 0,03 graus. Tempo difere em 2 horas. Discrepância na previsão. Pequena, mas mensurável. Causa da discrepância. Diferentes suposições sobre forças não gravitacionais durante a passagem pelo periélio. Velocidade do objeto no periélio. 73 km por segundo. A mecânica orbital indica: qualquer alteração na trajetória requer a aplicação de força. As forças naturais incluem pressão da radiação solar, recuo por desgaseificação, perturbações gravitacionais dos planetas. Pressão da radiação solar na distância do periélio produz aceleração máxima de 0,00001 metros por segundo ao quadrado para uma massa de objeto de 700 milhões de quilogramas.
Recuo de desgaseificação por sublimação. Produz aceleração máxima de 0,003 metros por segundo ao quadrado. Forças naturais combinadas, capazes de produzir mudança de trajetória de 0,01 graus no máximo ao longo de um período de 47 dias. Discrepância na previsão da ESA-JPL, 0,03 graus. A discrepância excede a capacidade das forças naturais por um fator de 3. 5 de dezembro. 10 dias até o ressurgimento. Preparação da observação começa em instalações terrestres. Tempo de observação do telescópio espacial Hubble, solicitado para 15 a 20 de dezembro. Solicitação enviada em 20 de outubro. Decisão de alocação, 10 de novembro. Tempo do Hubble, alocado. 8 horas no total em uma janela de 5 dias. Alocação padrão do Hubble para alvos de prioridade, 1. Mínimo de 24 horas. Tempo alocado, 1/3 do padrão. Justificativa para a redução da alocação, não documentada nos registros de programação disponíveis ao público. 7 de dezembro. Pedido apresentado ao Conselho de Observação do Telescópio Espacial James Webb para observação de alvo de oportunidade a 15 de dezembro. Instituição requerente, Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica. Tempo de integração solicitado, 6 horas de observação espectroscópica, capturando o ressurgimento. Justificação. Oportunidade única para caracterizar o estado térmico imediatamente após o periélio, testar modelos de sobrevivência, detectar mudanças na composição devido ao aquecimento extremo. Prazo para análise de pedidos de alvos de oportunidade, 48 horas. Decisão publicada a 9 de dezembro. Pedido negado. Motivo declarado. A observação não atende aos critérios para classificação de oportunidade, que exige dados críticos em termos de tempo que não podem ser obtidos através do ciclo de propostas padrão. Justificativa da decisão. A observação pode esperar pelo próximo ciclo de propostas. Prazo do próximo ciclo de propostas, 1º de março de 2026. O objeto estará a 4 unidades astronômicas de distância e terá magnitude 18 em março. Janela de observação ideal, 15 a 20 de dezembro, enquanto o objeto ainda estiver brilhante e termicamente ativo. Duração da janela, 5 dias. Decisão: adiar a observação por 3 meses, até que as condições ideais não existam mais. 10 de dezembro. 5 dias até o reaparecimento. A União Astronômica Internacional emitiu uma declaração sobre a coordenação da observação. Texto da declaração. A IAU coordena campanhas globais de observação para eventos astronômicos significativos. O reaparecimento do Atlas de 3 olhos após a ocultação solar representa uma importante oportunidade científica. Encorajamos todas as instalações com capacidade para participar na observação coordenada a partir de 15 de dezembro. Solicita-se a partilha de dados através dos canais padrão para maximizar o retorno científico. A declaração representou um reconhecimento implícito de que as principais instalações não estavam a cobrir adequadamente o evento. A declaração funcionou como um apelo público para mobilizar observadores independentes. 12 de dezembro. 3 dias até o ressurgimento. Cálculos finais da trajetória concluídos. Convergência das previsões de 4 grupos de pesquisa independentes. O objeto deve surgir em 15 de dezembro, com uma margem de erro de mais ou menos 6 horas, coordenadas de posição com concordância de 0,1 graus, magnitude de brilho 9,5, com uma margem de erro de mais ou menos 0,3. Consenso das previsões. O objeto sobreviveu ao periélio. Integridade estrutural, prevista intacta. Trajetória, prevista inalterada em relação à órbita pré-periélio. Estas previsões assumem um comportamento natural do cometa.
Estas previsões assumem que não haverá modificação não gravitacional da trajetória. Estas previsões assumem a sobrevivência estrutural, apesar de não haver precedentes históricos. Estas previsões assumem que as próximas 47 horas de trajetória oculta correspondem à modelagem anterior. 14 de dezembro, 23 horas e 50 minutos. Tempo universal coordenado. 10 minutos antes de 15 de dezembro. Objeto programado para emergir de trás do Sol nas próximas 12 horas. Observatórios terrestres. Preparados. Recursos espaciais. Alocação limitada. Observadores independentes. Mobilizados globalmente. Embargo de dados. Recomendado pela NASA, mas não aplicável a observadores não pertencentes à NASA. Coordenação internacional. Ativa através dos canais da IAU. Supervisão do Congresso. Investigação em andamento. Atenção pública. Elevada. 47 dias de observação nula concluídos. Trajetória do objeto. Não monitorada durante o período de maior estresse térmico. Sobrevivência no periélio. Sem precedentes históricos. Plataformas de observação alternativas, deliberadamente não utilizadas. Solicitações de observação, sistematicamente negadas. Gestão da informação, planejada preventivamente. Comportamento institucional. Documentado. Começa o dia 15 de dezembro. Abre-se a janela de observação do ressurgimento. O objeto emergirá intacto? A trajetória corresponderá às previsões? O estado térmico indicará um mecanismo de sobrevivência? A NASA partilhará imediatamente as observações ou implementará o embargo? As perguntas multiplicam-se. A contagem regressiva chegou a zero. A observação começou. 15 de dezembro, 0600 horas, tempo universal coordenado. A janela de observação do ressurgimento abre-se. Hora de término da conjunção solar. Espera-se que o objeto surja por trás do Sol dentro de 12 horas, com base nos cálculos da trajetória. Rede global de observação mobilizada. Telescópios em todos os continentes apontados para as coordenadas de ressurgimento previstas. Astrônomos amadores posicionados com telescópios. Observatórios profissionais alocaram tempo. A comunidade científica aguardou as primeiras observações pós-periélio. 0630 horas. O Very Large Telescope Chile adquiriu os dados iniciais. Registro da hora da observação. Objeto não detetado nas coordenadas previstas. Intervalo de incerteza da observação. 0,05 graus. Brilho do objeto. Deve registrar uma magnitude mínima de 8,5 se as propriedades da superfície não se alterarem. Observação prevista. Magnitude 8,5. Observação real, 0. Resultado nulo da observação documentado. Janela de tempo de observação prolongada. Nova tentativa de aquisição agendada para 1 hora depois. 0730 horas. Segunda tentativa de observação do Observatório do Chile. Mesmo resultado. Objeto não detectado nas coordenadas previstas. Intervalo de observação expandido para 0,2 graus de raio. Área-alvo, completamente vazia. Nenhum objeto cometário, nenhum campo de detritos, nenhum sinal de fragmentação. Nada. Registro de observação. Área-alvo limpa. Nenhum objeto detectado dentro do raio de busca expandido. 0800 horas. Os observatórios do hemisfério norte começaram a cobertura assim que o Sol apareceu no horizonte. Observatório Lowell, Arizona. Observação negativa. Observatório Palomar, Califórnia. Observação negativa. Observatório Europeu do Sul, Paraná. Observação negativa. Padrão estabelecido. O objeto não emergiu da ocultação solar. Previsão da trajetória falhou. O reaparecimento não ocorreu. Intervalo de observação prolongado. Janela de reemergência, ainda em curso. Tempo decorrido desde a reemergência prevista. 2 horas. Tempo decorrido desde a emergência programada.
Início da janela de observação de 8 horas. Objeto não detetado. Sem observações. Sem avistamentos. Sem dados. Resposta institucional. Silêncio. Declaração da NASA. Não emitida. Declaração da ESA. Não emitida. Notificação da IAU. Não emitida. Comunidade Astronômica Internacional. Aguardando confirmação. 09 horas. 6 observatórios em 3 continentes relatam o mesmo resultado. Objeto não visível na localização prevista. Padrão confirmado. Consistência documentada. Objeto Atlas, de 3 olhos. Desaparecido das coordenadas de emergência previstas. Continuidade da observação. Mantida. Continuidade do objeto. Não estabelecida. Os meios de comunicação começaram a publicar. Cometa interestelar desaparecido após o periélio. Os meios de comunicação solicitaram comentários oficiais. Gabinete de imprensa da NASA. Nenhuma declaração disponível. Comunicações da ESA. Nenhuma resposta. Administração Espacial Nacional Chinesa. Nenhuma declaração emitida. Silêncio de todas as fontes institucionais. Publicação na mídia, sem impedimentos. Conhecimento público. A se espalhar. 1000 horas. A Direção de Missões Científicas da NASA emitiu uma declaração provisória. Citação. As observações do Atlas de 3 olhos continuam. Análise completa dos dados em andamento. Equipa científica avaliando observações preliminares. Declaração sobre o status de reemergência será emitida após verificação dos dados. A declaração confirmou que as observações estavam ocorrendo, mas omitiu todas as informações substantivas. A declaração reconheceu implicitamente resultados não padronizados que exigiam verificação. A declaração não forneceu um cronograma para a declaração real. 40 observatórios em 43 países relataram a mesma observação. Objeto não detectado nas coordenadas previstas. Consenso observacional. Claro. Interpretação dos dados. Inequívoca. Estado do objeto. Desaparecido. Silêncio institucional. Contínuo. Assimetria de informação. Crescente. Especulação pública. Crescente. 1200 horas. A Agência Espacial Europeia divulgou uma breve declaração. Citação. A ESA participou em observações coordenadas do reaparecimento do Atlas de 3 olhos, previsto para 15 de dezembro. Observações preliminares em análise. Coordenação entre várias agências sobre as descobertas em andamento. Relatório de status abrangente. Em breve. A declaração reconheceu que o ressurgimento não ocorreu conforme o previsto. A declaração fez referência à coordenação entre várias agências, sugerindo uma discussão institucional sobre a estratégia de resposta. A declaração adiou qualquer divulgação de informações substantivas. 12h30. E-mail interno da NASA vazou para jornalistas. E-mail datado de 15 de dezembro, às 9 horas. Remetente. Diretor interino da Direção de Missões Científicas da sede da NASA. Destinatários. Lista de distribuição restrita. Assunto. Observações preliminares do Atlas de 3 olhos e estratégia de comunicação. Trecho do conteúdo do e-mail. Observações preliminares indicam que o objeto não surgiu nas coordenadas previstas no cronograma previsto. Análise em andamento. Antes de qualquer declaração pública, é necessário um consenso interno da NASA sobre a interpretação. Recomendamos que permitamos que outras agências se pronunciem primeiro sobre as não detecções preliminares, para que a NASA possa fornecer uma análise de acompanhamento, em vez de uma descoberta inicial da não emergência. Isso posiciona a NASA como confirmando outras observações, em vez de relatar descobertas independentes. E-mail explicitamente documentado. Não emergência confirmada por observações preliminares. Discussão interna sobre o momento da estratégia de comunicação. Posicionamento deliberado da resposta da NASA
após outras agências, para evitar o rótulo de descoberta inicial. O e-mail demonstrou o planejamento institucional da resposta de gestão da informação a descobertas anômalas. 1.300 horas. 24 horas após o tempo previsto para o reaparecimento. A janela de observação continuou. Nenhum objeto foi detectado em nenhuma das coordenadas previstas ou pesquisadas. Recursos acumulados de observação. Mais de 4 milhões de dólares. Tempo acumulado de observação. Mais de 600 horas. Instalações acumuladas. 93 observatórios principais. Resultado acumulado. 0 detecções de objetos. Nível de confiança estatística. Mais de 99,9% de que o objeto não apareceu na posição prevista. Explicações alternativas surgiram na literatura científica em poucas horas. Teoria 1. Erro no cálculo da trajetória do objeto. Avaliação. Improvável. 5 grupos de pesquisa independentes usaram métodos diferentes, produzindo previsões de emergência idênticas. Teoria 2. Objeto fragmentado no periélio. Detritos espalhados indetectáveis. Avaliação. Inconsistente com as propriedades robustas do núcleo documentadas antes do periélio. Teoria 3. Objeto destruído completamente, sem deixar vestígios observáveis. Avaliação. Possível, mas sem precedentes para cometas à distância observada. Teoria 4. Trajetória do objeto alterada por força não gravitacional durante o periélio, produzindo localização de emergência fora do previsto. Avaliação. Possível, mas requer explicação da fonte da força. Teoria 5. O objeto não passou pelo periélio como previsto, alterou a trajetória antes de atingir a aproximação máxima. Avaliação. Requer uma mudança de trajetória não detetada, que excede toda a capacidade de monitorização disponível. Teoria 6. Falha de observação, protocolos de pesquisa incorretos, objeto presente mas não detetado. Avaliação. Possível, mas a consistência em 93 observatórios sugere capacidade de detecção sistemática. 13 horas e 30 minutos. Declaração oficial da Administração Espacial Nacional Chinesa, emitida em Pequim. Citação. O satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito e outros observatórios internacionais realizaram observações prolongadas durante o período de ocultação solar, quando o Atlas, de 3 olhos, passou atrás do Sol. A fase preliminar de observação do reaparecimento iniciou-se a 15 de dezembro. A análise das observações continua. As conclusões científicas relativas ao estado do objeto serão coordenadas através de canais internacionais após a conclusão da análise. A declaração reconheceu que ocorreram observações durante o período de ocultação, referiu especificamente o TESS, sugerindo que este tinha realizado observações, apesar da alocação de 0 horas em outubro, reconheceu que as observações de reemergência estavam em curso e adiou indefinidamente a divulgação das conclusões. A declaração continha um reconhecimento implícito. O TESS realizou observações durante o período de ocultação, apesar dos pedidos de observação negados e da inexistência de um calendário oficial. A referência ao TESS sugeria conhecimento institucional das observações do TESS, que contradiziam as declarações oficiais de cobertura zero. 14 horas. A representante do Congresso, Ana Paulina Luna, emitiu uma declaração pública. Solicito um briefing confidencial imediato sobre o estado do Atlas de 3 olhos. Se as agências espaciais governamentais possuem dados observacionais sobre o estado do objeto que estão a ser ocultados da comunidade científica pública, isso representa a supressão de informações confidenciais sobre assuntos que afetam o interesse público. A Comissão de Ciência da Câmara exige acesso a todas as observações, independentemente do estado de classificação, no prazo de 48 horas.
Pressão do Congresso aplicada diretamente. Autoridade de classificação institucional invocada implicitamente. Supressão de informações abordada explicitamente. Briefing confidencial solicitado. Prazo: 48 horas. Confrontamento público do silêncio institucional iniciado. 14 horas e 30 minutos. A União Astronômica Internacional emitiu uma declaração formal abordando a não emergência. Citação: a União Astronômica Internacional reconhece que o Atlas de Três Olhos não emergiu da ocultação solar nas coordenadas previstas em 15 de dezembro de 2025. Status do objeto: desconhecido, aguardando observações contínuas. Causa da falha no surgimento: sob investigação. Possíveis explicações incluem alteração da trajetória, fragmentação, falha no protocolo de observação ou erro no cálculo da trajetória. A coordenação da IAU continua para o esforço internacional de observação. Relatório completo do status. Em breve. A declaração reconheceu explicitamente o não surgimento, reconheceu várias explicações possíveis, reconheceu a investigação em andamento e adiou as conclusões detalhadas. A declaração representou o primeiro reconhecimento público oficial do desvio do comportamento previsto. 15 horas. Space.com publicou análise. Onde está o 3C Atlas? Objeto não reaparece após ocultação solar. O artigo documentou: cronograma de reaparecimento perdido, 93 observatórios em busca, 0 detecções, explicações alternativas analisadas, padrões de resposta institucional documentados. O artigo incluiu comentários de especialistas em astrofísica. Quando 93 observatórios em toda a rede global que procuram as mesmas coordenadas relatam 0 detecções, o objeto não está lá. A questão agora é por que as fontes institucionais estão a ocultar informações sobre a não emergência, em vez de documentá-las abertamente. Circulação do artigo. Global. Consciência pública. Elevada. Pressão pela responsabilidade institucional. Aumentada. Narrativa da mídia. Supressão de informações institucionais sobre o status do objeto. 15 horas e 30 minutos. A Direção de Missões Científicas da NASA emitiu uma declaração formal. Citação: as observações e análises preliminares da NASA indicam que o Atlas de Três Olhos não surgiu no local previsto em 15 de dezembro. A análise da trajetória do periélio continua em andamento. Possível alteração da trajetória durante o período de ocultação solar sob investigação. Plataformas observacionais alternativas, incluindo o TESS, reexaminadas para obter dados sobre o status do objeto durante a ocultação. Análise completa. Pendente. A NASA está a coordenar com parceiros internacionais em relação às descobertas. Relatório abrangente. Em breve. A declaração reconheceu a não emergência, referiu a análise dos dados do TESS, reconheceu a análise da trajetória em curso, adiou a divulgação das descobertas e prometeu um relatório futuro sem prazo. A declaração confirmou que o TESS possuía dados de observação do período de ocultação, apesar da recusa dos pedidos de observação em outubro. A declaração confirmou que a investigação da alteração da trajetória estava em curso. A declaração não explicou por que razão a investigação não foi tornada pública antes da janela de observação do aparecimento. A declaração não forneceu dados, resultados de análise nem prazo. 1.600 horas. Exatamente um dia após a abertura da janela de reemergência. Observação total: 24 horas. Total de instalações: 93. Total de observações: 457. Total de detecções: 0. Estado do objeto: não confirmado. Posição: desconhecida. Composição: desconhecida. Estado estrutural: desconhecido. Trajetória: desconhecida. Conhecimento institucional: não especificado.
A investigação do Congresso foi ampliada. O inspetor-geral iniciou um novo caso especificamente para a falha no reaparecimento do Atlas de 3 olhos. Número do caso: IG 20251026. Escopo da investigação: determinação da existência de dados de observação institucional relativos ao estado do objeto, cronograma para divulgação de informações, autoridade para classificação de informações, determinação se o não aparecimento representa um fenômeno não observado ou uma falha na observação. 15h30. E-mail interno da NASA vazado datado de 15 de dezembro, às 14 horas. Remetente: cientista do projeto TESS. Destinatários: sede da NASA, diretor do JPL. Assunto: dados do TESS do período de ocultação, resultados preliminares da análise. Resumo do conteúdo do e-mail. As observações do TESS do Atlas de 3 olhos feitas durante a ocultação solar de 29 de outubro a 28 de novembro demonstram a presença do objeto perto das coordenadas previstas durante todo o período de ocultação até 21 de novembro. Os dados do TESS de 22 de novembro a 15 de dezembro mostram divergência da trajetória em relação à trajetória prevista. Em 8 de dezembro, a posição do objeto estava desviada 0,3 graus da previsão. Em 15 de dezembro, data de emergência, a posição do objeto estava desviada 1,2 graus da previsão. A análise indica a aceleração não gravitacional durante os últimos dias do período de ocultação. Magnitude da aceleração: inconsistente com a liberação de gases cometários. Possíveis explicações. Em análise: recomenda-se a análise científica urgente antes da divulgação pública. E-mail documentado: o TESS realizou observações completas do período de ocultação. Apesar da negação oficial, o objeto esteve presente durante a maior parte da ocultação. A trajetória foi alterada entre 8 e 15 de dezembro. A magnitude da aceleração excedeu a explicação natural. Os cientistas do TESS recomendaram uma análise urgente antes da divulgação pública. O e-mail revelou que a instituição possuía dados de observação cruciais que contradiziam todas as declarações oficiais. 17 HAL. Veículo de jornalismo espacial publicou análise do e-mail vazado. Manchete: TESS observou secretamente cometa durante ocultação. Objeto mudou de curso antes de desaparecer. O artigo documentou o conteúdo do e-mail, contrastou com as declarações oficiais, analisou as implicações da aceleração não gravitacional e questionou a supressão de informações pela instituição. O artigo afirmava: a NASA possuía observações do TESS de todo o período de ocultação entre outubro e dezembro. O objeto estava a ser monitorizado continuamente. As declarações institucionais alegando cobertura de observação nula eram falsas. A trajetória do objeto alterou-se durante o período de monitorização. Resposta institucional: classificar a informação, coordenar com parceiros internacionais a resposta, adiar a declaração pública. Isto não é gestão científica da informação. Isto é supressão de informação. Circulação do artigo: milhões. Cobertura da mídia internacional. Atenção do público: crítica. Responsabilidade institucional: inevitável. Supressão de informações: documentada. 17h30. Reunião do Congresso convocada em sessão secreta. Sala de reuniões secreta. Acesso restrito. Participantes: membros selecionados do Comitê de Ciência da Câmara, funcionários do Congresso, representantes do Inspetor-Geral, oficiais de inteligência secreta. Duração: 4 horas. Declaração do Congresso após a reunião. Fomos informados sobre as observações do Atlas de 3 olhos. Determinamos que existem dados observacionais significativos sobre o status do objeto durante o período de ocultação solar. Determinamos que os dados foram ocultados da comunidade científica pública.
Ordenamos a desclassificação imediata e a divulgação pública de todos os dados de observação não sensíveis. Será marcada uma audiência no Congresso para a análise pública das práticas institucionais de gestão da informação. 1800 horas. 24 horas após a abertura da janela de observação do ressurgimento. Objeto ainda desaparecido. Informação institucional finalmente reconhecida. Existem dados de observação completos. A trajetória do objeto foi alterada. Ocorreu aceleração não gravitacional. O objeto desapareceu da posição de emergência prevista. A supressão de informação terminou. A pressão do Congresso teve sucesso onde a transparência voluntária falhou. Responsabilidade institucional iniciada. A questão permaneceu sem resposta. O que causa a aceleração não gravitacional em objetos cometários no periélio? O que explica a alteração da trajetória que excede as explicações das forças naturais? O que acontece ao objeto que desaparece das coordenadas de emergência previstas após a mudança de trajetória? Respostas ocultadas. Cascata de informações continua. Transparência institucional, ainda incompleta. 16 de dezembro de 2025. 2 dias após o reaparecimento falhado. A NASA divulgou dados de observação TESS desclassificados do período de ocultação. O pacote de dados continha 14.143 medições espectroscópicas completas, observações fotométricas em intervalos de 2 minutos, dados de trajetória documentando a posição do objeto ao longo de um período de 47 dias. A divulgação dos dados foi acompanhada de uma interpretação mínima. Declaração da NASA. Dados divulgados para análise científica. Análise inicial fornecida abaixo. Interpretação completa pendente de revisão por pares. Análise imediata dos dados. A espectroscopia TESS mostrou que a composição do objeto permaneceu inalterada até 21 de novembro. Após 21 de novembro, os padrões espectroscópicos alteraram-se. Surgiram bandas de absorção de óxido de alumínio. As assinaturas de óxido de titânio aumentaram. Foram detectados compostos de carbono-silício. O espectro mudou para uma composição inconsistente, com materiais cometários naturais. Transformação da composição. Gradual de 21 de novembro a 8 de dezembro. Em 8 de dezembro, a medição da composição mostrou 62% de elementos metálicos por análise espectroscópica. Composição natural do cometa: gelo de água, dióxido de carbono, amoníaco, metano, partículas de poeira. Composição medida a 8 de dezembro: 62% de elementos metálicos. Metais documentados: alumínio com concentração de 12%, titânio com 8%, ferro com 21%, níquel com 17%, silício e outros elementos com a concentração restante. Composição: fundamentalmente transformada. Mecanismo de transformação: não documentado. Explicação natural: ausente. Os dados da trajetória do TESS mostraram a posição do objeto ao longo de novembro. Desvio da posição em relação à previsão: menos de 0,01 graus até 20 de novembro. Desvio da posição após 20 de novembro, aumentando exponencialmente. Em 25 de novembro, desvio de 0,07 graus. Em 30 de novembro, desvio de 0,2 graus. Em 5 de dezembro, desvio de 0,8 graus. Em 8 de dezembro, desvio de 1,2 graus. Em 12 de dezembro, 2,3 graus fora da trajetória prevista. Em 15 de dezembro, reaparecimento previsto. Objeto posicionado a 1,4 unidades astronômicas das coordenadas previstas. Alteração da trajetória não consistente com processos cometários. Mudança de trajetória consistente com a aplicação contínua de força. Análise da magnitude da força. Aceleração do objeto 0,0003 metros por segundo ao quadrado, sustentada de 21 de novembro a 15 de dezembro. Mudança cumulativa de velocidade: 9,1 metros por segundo.
Orientação da mudança de velocidade, perpendicular ao campo gravitacional solar. Direção da força, consistente com modificação deliberada da trajetória. Explicação natural, apenas gravitacional. Fonte gravitacional, fora do sistema solar. Propulsão artificial não descartada. Tarde de 16 de dezembro. Depoimento no Congresso agendado. Liderança da NASA, cientista do projeto TESS, diretor do JPL e coordenador de defesa planetária, reunidos perante o Comitê de Ciência da Câmara. Salas de depoimento lotadas. Presença da mídia, internacional. Atenção do público. Crítica. Representante. Luna. Doutor, os dados do TESS mostram que o objeto alterou a sua composição de materiais cometários para uma composição metálica. Explique o mecanismo. Cientista do projeto TESS. O estresse térmico no periélio excedeu a resistência à atração do material cometário. Provavelmente ocorreu fragmentação do objeto. Fragmentos contendo inclusões metálicas concentradas em certas regiões poderiam produzir assinatura espectroscópica, alterada se a fragmentação separasse as composições. Representante Luna. Mas a espectroscopia mostra uma alteração uniforme na composição. Se a fragmentação tivesse ocorrido aleatoriamente, veríamos assinaturas mistas da composição antiga e nova simultaneamente. Em vez disso, observamos uma transformação gradual e uniforme da composição original para a composição metálica entre 21 de novembro e 8 de dezembro. Como é que a fragmentação produz essa transformação uniforme? Cientista do projeto TESS. É necessária uma análise mais aprofundada. A interpretação dos dados atuais é incerta. Representante Luna. Os dados do TESS também mostram uma alteração na trajetória, produzindo um desvio de 1,4 unidades astronômicas em relação à previsão em 15 de dezembro. Esse desvio equivale a 7 vezes o diâmetro da Terra. O objeto não reapareceu no local previsto. Para onde foi? Cientista do projeto TESS. A análise da trajetória indica que o objeto continuou no curso alterado. A detecção nas novas coordenadas deve ser possível, mas requer uma pesquisa numa região expandida. Representante Luna. Procurou na região expandida? Cientista do projeto TESS. Os protocolos de pesquisa foram iniciados após a revisão dos dados. As pesquisas iniciais foram negativas. Representante Luna. Então, a composição do objeto transformou-se em metálica. A trajetória alterou-se 2,3 graus em relação à previsão. O objeto posicionou-se a 1,4 unidades astronômicas do local de emergência previsto, e as pesquisas no novo local não conseguiram encontrar o objeto. Onde está o objeto? Cientista do projeto TESS. Localização do objeto desconhecida. O rastreamento continua. Representante Luna. Considera coincidência que a transformação da composição tenha ocorrido imediatamente após a trajetória do objeto ter começado a alterar-se? Considera coincidência que a composição alterada seja composta principalmente por metais? Considera coincidência que a força aplicada ao objeto seja precisamente perpendicular ao campo gravitacional, sugerindo uma modificação deliberada da trajetória, em vez de um fenômeno físico natural? Cientista do projeto TESS. Essas são correlações notáveis. Investigação em curso. Representante Luna. Está aberto à possibilidade de que o comportamento deste objeto se desvie tão fundamentalmente dos processos naturais que hipóteses alternativas devam ser consideradas? Cientista do projeto TESS. A investigação científica permanece aberta a conclusões baseadas em evidências, independentemente das expectativas iniciais. Registro do Congresso preservado. Testemunho documentado. Reconhecimento institucional, comportamento do objeto inexplicável por processos naturais, hipóteses alternativas, deixadas implicitamente em aberto.
17 de dezembro. A comunidade astronômica internacional começou a publicar análises. Primeiro artigo. Evidência espectroscópica de transformação composicional no Atlas de três olhos durante a ocultação solar. Autores. Equipa de 23 astrofísicos de 7 países. Conclusão. A transformação espectroscópica observada de uma composição dominada por voláteis para uma composição dominada por metais durante um período de 47 dias requer uma explicação fora dos processos térmicos cometários convencionais. A taxa de transformação e a uniformidade são inconsistentes com as hipóteses de fragmentação. Mecanismos de formação alternativos requerem investigação. Segundo o artigo, análise da trajetória da falha na detecção pré-emergente do Atlas de três olhos. Autores: equipa de mecânica orbital do JPL e investigadores independentes. Conclusão: o desvio da trajetória observado em relação à previsão é consistente com a aplicação sustentada de força não gravitacional perpendicular ao campo solar durante um período de 25 dias, de 21 de novembro a 15 de dezembro. Magnitude da força, aproximadamente 8.000 newtons sustentados. Aplicação da força, consistente com a modificação controlada da trajetória. Mecanismo natural que produz força perpendicular, não identificado. Mecanismos alternativos requerem investigação. Terceiro artigo. Análise da contradição da sobrevivência ao periélio. Autores: especialistas em física térmica do MIT e da Caltech. Conclusão: o objeto sobreviveu à passagem pelo periélio em condições de temperatura em que a taxa de sobrevivência histórica é de 0%. A sobrevivência requer 1. Albedo sem precedentes excedendo as superfícies naturais mais altas conhecidas. 2. Sistema de gestão térmica projetado. 3. Composição fundamentalmente diferente da espectroscopia pré-periélio. Os dados espectroscópicos contradizem a terceira hipótese. As hipóteses 1 e 2 requerem investigação. 3 artigos independentes publicados em 24 horas. 3 artigos documentaram transformação da composição inexplicável, alteração da trajetória por força não gravitacional, sobrevivência ao periélio além dos parâmetros naturais, padrão estabelecido. Comportamento do objeto fundamentalmente inconsistente com os processos cometários naturais. 18 de dezembro. O frenesi da mídia atingiu o pico de cobertura. Veículos de notícias em todo o mundo. Mistério do cometa desaparecido se aprofunda. Objeto interestelar exibe propriedades impossíveis. Cientistas perplexos com transformação composicional. Dados do TESS sugerem fenômenos não naturais. A cobertura dominou os ciclos de notícias. Especulação pública escalou para níveis sem precedentes. 19 de dezembro. O gabinete do inspetor-geral da NASA divulgou um relatório provisório da investigação. Título do relatório: Atlas de Três Olhos. Resposta institucional a observações anômalas. Conclusões do relatório. A investigação confirma que a NASA possuía dados completos de observação do TESS relativos ao estado do objeto durante todo o período de ocultação. A NASA reteve deliberadamente esta informação durante aproximadamente 36 horas após o fracasso da janela de observação do ressurgimento. A coordenação da NASA com parceiros internacionais atrasou a divulgação da informação para além das práticas normais. A NASA autorizou a classificação de informações confidenciais antes da divulgação dos dados. Estas ações violaram os protocolos de transparência científica da NASA e induziram em erro a comunidade científica pública relativamente ao estado do objeto. Conclusão do relatório. A conduta institucional em torno das observações do Atlas de Três Olhos violou os protocolos de transparência estabelecidos.
Conduta motivada pela preferência institucional de controlar o momento da divulgação das informações, em vez de proteger a segurança ou a propriedade intelectual. Conduta institucional incompatível com os princípios de transparência científica. 20 de dezembro. Audiência no Congresso ampliada para a comissão plenária da Câmara. O inspetor-geral testemunhou. Descobertas documentadas. Perguntas dos membros do Congresso dirigidas ao administrador da NASA. Por que a NASA reteve os dados do TESS que mostravam a composição do objeto transformada em materiais metálicos? Resposta do administrador. Análise preliminar necessária antes da declaração pública para evitar especulações prematuras. Membro do Congresso. A análise preliminar mostrou a transformação da composição? Administrador. A análise espectroscópica inicial indicou possíveis alterações na composição que exigiam verificação. Membro do Congresso. A verificação mostrou que a composição se transformou definitivamente em 62% metálica. A verificação foi confirmada. Por que razão o público não foi informado durante o processo de verificação? Administrador. A gestão da informação seguiu os protocolos estabelecidos, que exigem uma análise interna antes de qualquer declaração pública. Membro do Congresso. Os seus protocolos permitiram a supressão de descobertas científicas fundamentais durante 36 horas. Durante essas 36 horas, equipas internacionais de cientistas publicaram artigos independentes, confirmando a transformação da composição. Os cientistas trabalharam sem os dados completos do governo. Quando o governo finalmente divulgou os dados, as descobertas independentes já eram públicas, fazendo com que a NASA parecesse confirmar o trabalho de outros em vez de liderar a investigação. Isto não é um protocolo de transparência. Isto é gestão da informação para controlar a atribuição. Isso está correto? Administrador. A prioridade da NASA era garantir a precisão dos dados antes da declaração pública. Membro do Congresso. A composição do Atlas de 3 olhos transformou-se de materiais cometários naturais em materiais metálicos durante o período de ocultação solar. Magnitude da transformação, sem precedentes. Trajetória do objeto alterada pela aplicação deliberada de força. Magnitude da alteração da trajetória, sem precedentes. O objeto desapareceu do local previsto para o seu reaparecimento. Resposta institucional. Supressão de informação seguida de divulgação tardia dos dados. Resposta do Congresso. Investigação aberta. Resposta da comunidade científica. Análise independente. Resposta do público. Especulação sobre fenômenos não naturais. Você teve a oportunidade de conduzir a investigação de forma aberta e honesta. Em vez disso, a NASA optou pela supressão de informações. Resultado: credibilidade institucional prejudicada. A comunidade científica funciona apesar da gestão de informações da NASA, e não com a liderança da NASA. A confiança do público na NASA foi prejudicada. E o mistério científico fundamental sobre a natureza do objeto permanece sem solução, enquanto a conduta institucional é alvo de escrutínio. 21 de dezembro. Uma semana após o reaparecimento fracassado. Esforços de busca ampliados. Observatórios adicionados à rede de busca. Alocação aumentada. Janelas de observação dedicadas. Raio de busca ampliado para 3 unidades astronômicas. Parâmetros de busca incluídos. Estimativa do tamanho original do objeto. Busca por fragmentos caso ocorresse fragmentação. Busca por assinaturas espectroscópicas alteradas, caso a transformação da composição continuasse. Busca por assinaturas de trajetória alteradas, caso a modificação da trajetória continuasse. Resultado: 0 detecções de objetos dentro do raio de busca de 3 unidades astronômicas. Objeto desaparecido.
Localização do objeto: desconhecida. Estado do objeto: desconhecido. Destino do objeto: desconhecido. 22 a 30 de dezembro. A busca intensiva continuou. Resultados: inalterados. Os restos do objeto desapareceram. Os artigos científicos continuaram a ser publicados. Os artigos documentaram comportamento anômalo do objeto, resposta institucional inadequada, investigação em curso. 31 de dezembro, véspera de Ano Novo de 2025, último dia de um ano transformador. Objeto Atlas de 3 olhos, descoberto em 1º de julho, documentado em 7 de maio via pré-descoberta TESS, aproximou-se do Sol em 29 de outubro. Não reapareceu em 15 de dezembro, desapareceu entre 20 e 30 de dezembro. Narrativa do objeto: descoberta não padrão atribuída, observação suprimida entre 48 e 72 horas, dependendo da fonte de dados, composição transformada misteriosamente durante a ocultação, trajetória alterada por força não documentada, desapareceu do local de emergência previsto, desapareceu de todos os esforços de busca. Narrativa institucional: gestão da informação durante todo o período de observação, violações do protocolo documentadas, falhas de transparência expostas, credibilidade institucional danificada, comunidade científica mobilizada para conduzir investigação independente, supervisão do Congresso ativada, investigação do inspetor-geral iniciada. Narrativa pública: cometa descoberto. Cometa com expectativa de sobreviver ao periélio, apesar de não haver precedentes históricos. Cometa não reapareceu. Cometa desapareceu. Mistério científico criado pela supressão institucional. Perguntas: o que aconteceu ao Atlas de 3 olhos durante o período de ocultação? Por que razão a composição se transformou em materiais metálicos? Quem ou o que aplicou a modificação da trajetória da força? Para onde foi o objeto? Por que razão a resposta institucional priorizou a supressão de informações em detrimento da transparência? Respostas: não fornecidas. Provas: existem nos dados do TESS. Análise: em curso. Resolução: desconhecida. 1º de janeiro de 2026. O novo ano começa. O Atlas de 3 olhos continua desaparecido. O objeto continua inexplicável. A conduta institucional continua controversa. A investigação continua ativa. A comunidade científica continua envolvida. O público continua especulativo. Padrão documentado. Fenômenos anômalos geram supressão de informações institucionais. Supressão gera investigação da comunidade científica. Investigação gera especulação pública. Especulação gera pressão por responsabilidade institucional. Pressão gera transparência condicional. Transparência revela investigação incompleta. Investigação incompleta gera perguntas contínuas. O Atlas de 3 olhos representa não apenas uma anomalia astronômica, mas uma anomalia institucional. A existência do objeto transformou a compreensão da mecânica celeste. A resposta institucional transformou a compreensão da transparência científica. Ambas as anomalias permanecem sem solução. Um ano após o anúncio da descoberta, a pergunta original permanece sem resposta. O que é o Atlas de 3 olhos? Agora surge uma nova questão primordial. Em que se transformou o Atlas de 3 olhos?